Semelhança de polígonos, este que é o nosso assunto a tratar hoje, e é que vamos hoje estar a ver a respeito da verificação e a busca de observação quando que dois triângulos são de triângulos semelhantes. Mas antes de nós começarmos aqui a trabalhar em torno deste exercício, permita-me recordar-te de que se nós temos dois polígonos, nós só podemos dizer que aqueles dois polígonos são semelhantes caso eles tiverem, primeiro, todos os ângulos correspondentes congruentes. Segundo, todos os lados correspondentes proporcionais. Então, se dois polígonos têm os ângulos correspondentes congruentes e os lados correspondentes proporcionais, nós dissemos que aqueles dois polígonos são polígonos semelhantes. Já agora, quando se trata de triângulos, o critério de verificação da semelhança e não semelhança dos mesmos muda. Por quê? Nós temos aqueles três critérios que acredito eu que você viu em sala de aula, junto com o seu professor, e quando você estiver a trabalhar com triângulos, a maneira de verificação da semelhança dos mesmos não é a mesma quando você vai observar, por exemplo, um polígono qualquer. Então, triângulos, para você conseguir decidir se eles são ou não semelhantes, apenas observamos elementos específicos, não é? Observamos os elementos específicos. Mas antes de nós avançarmos ainda, precisamos nos recordar o que é isso de semelhança e qual é a diferença que existe entre semelhança e congruência. Meu nome é Manuel Nelson, professor de matemática, apaixonado por essa área. Estou aqui justamente para poder te apoiar, não é? A poder se desenvolver nesta área. Então fique comigo, acredito que essa aula será um pouco longa, mas se você está decidido em se desenvolver, melhorar o seu desempenho nessa disciplina, estás no lugar certo, aqui no canal Instrua Matemática, para realmente poder te ajudar aí a ganhar asas e voar mesmo. Então vamos juntos nesta aula. Eu estava aqui a dizer que existe uma diferença entre semelhança e congruência. Quando nós falamos de semelhança que existe, ou quando buscamos observar a semelhança entre dois polígonos, nós queremos simplesmente observar se aqueles dois polígonos têm ou não a mesma forma. Enquanto que quando nós falamos de congruência, queremos verificar se aqueles triângulos têm a mesma forma e se eles, ou pode ser triângulo ou polígonos, se aqueles dois polígonos têm a mesma forma e se eles têm a mesma medida, ou seja, a mesma forma e mesmo tamanho. Então, esses dois assuntos, os símbolos que são usados tanto para poder falar de semelhança assim como para poder falar de congruência são diferentes. Quando nós falamos de congruência, nós usamos este símbolo aqui, não é? Este é o símbolo de congruência. Enquanto que quando nós falamos de semelhança de dois polígonos, nós usamos este símbolo. Símbolo de semelhança, símbolo de congruência. Então, isto tem que ficar muito claro que quando nós falamos de congruência, estamos a falar que as duas figuras têm a mesma forma e têm o mesmo tamanho. Então, nós não podemos dizer que elas são iguais. Usamos o termo congruência justamente para poder substituir aí a questão de igualdade. Então, percebido agora que dois polígonos são semelhantes se eles tiverem todos os ângulos correspondentes congruentes e todos os lados correspondentes proporcionais, nós podemos ir naquilo que é a nossa atividade aqui, que pede para que nós possamos verificar se os pares de triângulos que nós temos aqui são ou não semelhantes. Agora, sobre uma dúvida, será que você sabe quando é que dois polígonos têm lados correspondentes proporcionais e quando é que eles têm ângulos correspondentes congruentes? Primeiro temos que observar, temos que perceber o que é isso de lados correspondentes, o que é isso de ângulos correspondentes. Se você for olhar aqui em cada exemplo que nós temos, existe lá, o triângulo é aquele menor dos polígonos, que tem lá três lados. E ele tem três vértices. Veja que você tem aqui o vértice A, B, C. Existe lá uma ordem alfabética a ser seguida. E deste lado você tem o que? D, E, F. Então, se você quer observar os lados correspondentes, você vai lá observar aqui qual é a letra com a qual se inicia. Aqui se inicia com A. Deste lado inicia-se com o quê? Com D. Então, deste lado você tem lá o segmento AB, que é o lado, neste caso, este lado AB, é correspondente. Do outro lado começa com D, então é DE. Então AB é correspondente a DE. BC é correspondente a EF.
tá certo? BC é correspondente a EF. CA é correspondente a FD. Então, é desta maneira como nós olhamos os lados correspondentes. Para além da observação dos lados correspondentes, os ângulos também. Os ângulos que, veja que você tem aqui A, então o ângulo que é correspondente ao ângulo A do triângulo, o ângulo D. E aqui você teria o ângulo C, o ângulo correspondente ao ângulo C seria o ângulo F. O ângulo correspondente ao ângulo B seria o ângulo E. É meio intuitivo isto, mas para além deste lado, é preciso também perceber que quando nós vamos identificar lados correspondentes, temos que olhar para a ordem alfabética. Seguir aí a ordem A, B, C, D, E, F. Tem de lá seguir a ordem. Então, vamos agora na resolução da nossa atividade. Eu disse que essa aula seria longa, mas para quem está decidido em se desenvolver, nada é longo. Quando nós queremos observar se dois triângulos são ou não semelhantes, nós vimos em sala de aula que existem três casos, podemos chamar de casos ou critérios de semelhança. O primeiro critério é aquele critério chamado critério lado, lado, lado. O que diz esse critério? Esse critério diz o seguinte: dois triângulos são semelhantes se eles têm todos os lados correspondentes proporcionais. Então, se você tem dois triângulos que têm todos os lados correspondentes proporcionais, você diz que aqueles dois triângulos são triângulos semelhantes. O segundo critério é chamado critério ângulo-ângulo. Professor, o que diz o critério ângulo-ângulo? O critério ângulo-ângulo diz o seguinte: dois triângulos são semelhantes se eles têm dois ângulos correspondentes congruentes. Então, se os dois triângulos têm dois ângulos que são correspondentes e eles são congruentes, então você vai dizer que aqueles dois triângulos são triângulos semelhantes. O terceiro e último critério é o critério chamado lado, ângulo, lado. Esse critério lado, ângulo, lado diz o seguinte: dois triângulos são semelhantes se eles têm dois pares de lados correspondentes proporcionais e o ângulo formado por eles congruentes. Então, se isto se observa em algum triângulo, você vai dizer que aqueles dois triângulos são triângulos semelhantes. Então, vamos aqui começar observando aqui pela linha A. Vamos aqui ver a linha A. Será que os triângulos da linha A são triângulos semelhantes? Observe que o que você tem aqui falta de alguma... É assim, para você usar o primeiro critério, o segundo ou o terceiro, vai depender do que você tiver aí. Por exemplo, aqui, nós temos a informação de todos os lados. Não, falta a informação deste lado aqui. Nós não sabemos quanto mede o lado BC, não sabemos quanto mede o ângulo, ou seja, o lado EF. Então, se nós não temos a medida do lado BC e a medida do lado EF, fica difícil usarmos o critério lado, 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 porque falta aí a medida de dois lados, tanto nesse triângulo assim como naquele. O segundo critério é o critério ângulo, ângulo. Apenas conhecemos a medida de um ângulo aqui nesse triângulo, conhecemos a medida de um ângulo nesse triângulo. Então, nós não temos como usar o critério ângulo, ângulo. O que sobra aqui é o critério ângulo, lado, ângulo. Então, vamos aqui observar, primeiro, se os nossos dois pares de lados são ou não correspondentes proporcionais. Aí, torna-se já importante poder falar aqui quando que dois lados são correspondentes proporcionais. Você recorda da razão de semelhança? O que é razão de semelhança? É aquele valor que é constante, o valor que nós vamos encontrando ao dividir os lados, a medida dos lados correspondentes. Então, se eu vou lá dividindo a medida dos lados correspondentes e o resultado sempre é igual, aquele valor que dá, nós chamamos de razão de semelhança. E é a partir daquele valor que nós decidimos que aquelas duas figuras têm ou não lados correspondentes proporcionais. Então vamos ver aqui, se ao dividir os lados correspondentes o resultado sempre for igual, nós decidimos que aquelas duas figuras têm lados correspondentes proporcionais. De recordar que sempre que você estiver a fazer essa divisão, faça da seguinte maneira: divida o triângulo de dimensões maiores para o triângulo de dimensões menores. Então nós teremos aí o lado DE é correspondente a qual lado? Certo, o lado AB. Então temos que sempre seguir aí a ordem alfabética. Então temos aí o lado DE, a medida do lado DE dividido pela medida do lado AB, como esses dois lados são lados correspondentes, teríamos aí DE é 12
AB é 6. Então teríamos ali 12 dividido por 6, quanto é que dá? Lógico, 2. Dá 2. Então vamos aqui observar também que nós temos aqui o lado AC, que é correspondente ao lado DF. Então podemos dizer que a divisão do lado DF por AC, ou temos que dizer CA, depende, será igual a DF é 6, AC é 3. 6 dividido por 3 dá 2. Então veja que os valores que nós estamos a ter aqui são iguais. Ao dividir dois lados correspondentes, estamos aqui a ter mesmo valor. Então já temos aqui o primeiro indício de que poderá, né, termos aqui a conclusão de que esses dois triângulos têm sim os lados correspondentes proporcionais. Uma outra questão que vocês podem observar aqui é que este lado e este formam este ângulo. Este lado e este formam este ângulo. E esses dois ângulos aqui o ângulo A é correspondente ao ângulo D. E ambos os ângulos aqui são ângulos que têm a mesma medida. Estamos a ver que a medida do ângulo A é congruente à medida do ângulo D. Ambos medem 60 graus. Então, com isto podemos concluir que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Por que são semelhantes? São semelhantes pelo caso ou pelo critério lado, ângulo, lado, que diz o quê? Dois triângulos são semelhantes se eles têm dois pares de lados correspondentes proporcionais e o ângulo formado por eles congruente. Então, com isto concluímos que na linha A os dois triângulos que nós temos são triângulos semelhantes. Podemos também observar agora a linha B. Perceba que na linha B nós não temos informação de ângulos. Nós não temos informação de ângulos. Esses dois critérios aqui ficam de fora. Nós não vamos usar esses dois critérios. Então vamos olhar aí se os nossos dois triângulos aqui têm todos os lados correspondentes proporcionais. Como é que nós vamos fazer? Vamos identificar os lados correspondentes e vamos ali achar a divisão do comprimento dos lados correspondentes. Se o resultado sempre for igual, vamos dizer que aqueles dois triângulos têm sim os lados correspondentes proporcionais. Uma questão aqui de gestão de espaço, vamos usar exatamente esse espaço aqui, antes que nós venhamos aqui a ficar sem espaço. Temos aqui o lado AB é correspondente ao lado DE. Então vamos aí achar a divisão desses dois lados, sempre recordando que a divisão deve ser feita do triângulo com maiores dimensões para o triângulo de menor dimensão. Então seria ali DE é correspondente a AB. Então vamos aí achar a razão desses dois lados. DE é 9, AB é 3. 9 dividido por 3, lógico, dá 3. O lado BC é correspondente ao lado EF. EF é 12, BC é 4. Então vamos ter ali a medida do lado EF dividido pela medida do lado BC será igual a EF é 12, BC é 4. 12 dividido por 4 dá 3. E vamos agora observar os últimos dois lados que são correspondentes. O lado DF é correspondente ao lado AC. DF é 6, AC é 2. Então nós teríamos ali DF, a medida do lado DF, dividido pela medida do lado AC. DF mede 6, AC mede 2. 6 dividido por 2 dá 3. Então veja aqui, senhores. Aqui deu 3, 3, 3. Significa o quê? Quando nós falamos de proporcionais, você recorda aqui que é uma proporção? Proporção é a igualdade entre duas razões. E veja que o valor das razões que nós temos a ter aqui, esta razão é igual a esta e esta é igual a esta. Então, são razões que formam ali uma proporção. Por isso que os nossos dois triângulos aqui, estes nossos dois triângulos, têm sim os lados correspondentes proporcionais. Se tem os lados correspondentes proporcionais, qual é a conclusão que nós tiramos? Vamos usar qual critério? Critério 1. O triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Por qual critério? Pelo critério
pelo critério lado, lado, lado. Então, com base nesse critério, esses dois triângulos são triângulos semelhantes. Agora vamos para aqui, na linha C. Qual critério você acha que vamos usar? Pause o vídeo ali e tente procurar observar. Sozinho, você, qual critério você acha que vamos usar? Já procurou e já viu qual é? Veja que aqui você tem apenas a informação de dois ângulos. Então, sendo assim, o critério que sobra ali a ser usado é o critério ângulo-ângulo, que diz o quê? Dois triângulos são semelhantes se eles têm dois ângulos correspondentes congruentes. Então, nós estamos a conseguir ver que na linha C, esta aqui é a nossa linha A, esta é a linha B, e agora vamos por aqui para a linha C. Na linha C, veja que temos aqui A, B, C, e deste lado temos D, E, F. E veja que o lado, ou seja, o ângulo A é correspondente ao ângulo D. E ambos têm a mesma medida. A medida do ângulo A é congruente à medida do ângulo D. E também estamos a conseguir ver aqui que o ângulo B é correspondente ao ângulo E. E a medida do ângulo B é congruente à medida do ângulo E. Sendo assim, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Pelo qual critério? Pelo critério ângulo-ângulo. Então, é desta maneira como nós verificamos se dois triângulos ou dois polígonos são ou não semelhantes. Agora, quando se trata de polígonos, de fato, nós não temos esses casos que nós usamos aqui. Como é que nós usamos, qual é a forma que nós recorremos para poder decidir se eles são ou não semelhantes? Nós recorremos exatamente à análise de elemento por elemento. Temos que analisar todos os ângulos, temos que observar também se todos os lados que formam aquele polígono são ou não correspondentes proporcionais. Recordar que quando se fala correspondentes proporcionais, estamos a dizer se ao dividir os lados correspondentes dá ou não o mesmo valor. Se der o mesmo valor, nós dissemos que aqueles dois polígonos têm os lados correspondentes proporcionais. Se o valor que você for a encontrar ao dividir os lados correspondentes for diferente, então aqueles dois polígonos têm os lados correspondentes não proporcionais. Sendo assim, não podem ser semelhantes. Então, só para poder terminar aqui, recorde sempre que semelhança é o mesmo que dizer apenas tem a mesma forma. Congruência quer dizer tem a mesma forma e tem o mesmo tamanho. Fala professor Marinho Chora aqui, mais uma vez. Bem, exercite, procura exercícios, procura ali meios para poder ainda se aprimorar. Esta é apenas uma parte da aula que eu trazia. A aula a seguir, estarei eu apenas trabalhando na aplicação desses conceitos na resolução de exercícios, pode ser exercício do nosso cotidiano, assim como algum exercício qualquer assim, só para poder mostrar a aplicação de conceito de semelhança de triângulos. Muito mais para essa questão de lados correspondentes proporcionais. Quem planta, colhe, e perceba o que você está a plantar. Se chegou até aqui, deixa o seu comentário aqui nesse vídeo. Diga o que você achou desta aula, partilha, chame outra malta para poder estudar conosco. Se preparem porque as nossas avaliações se avizinham. E eu faço essa aula justamente para poder apoiar vocês a poderem se sair bem nas vossas avaliações. Até mais, pessoal.